Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Hoje eu quero falar com vocês aqui nessa noite sobre a companhia perfeita. Aleluia. E o texto bíblico diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Observando uma multidão de pessoas, nós notamos diferentes formas de caminhar. Uns caminham com os pés para dentro, outros caminham com os pés para fora, outros caminham de forma esquisita, não é? Outros caminham depressa, outros caminham devagar. Há uma série de diferentes tipos de formas de caminhar. E ao observarmos essas situações, nós percebemos o quão diferentes nós somos uns dos outros. E aprendemos uma lição muito importante: não é fácil andar direito. Se pedíssemos a um especialista para analisar essa multidão, de certo esse especialista encontraria poucos com a postura correta, com a postura certa, com a pisada direita em suas caminhadas. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Por isso eu tenho a certeza que o mais importante é escolhermos com quem vamos caminhar nas estradas da vida. É a companhia e não a caminhada que faz toda a diferença. E hoje você terá uma excelente oportunidade de aprender com dois homens que estavam caminhando e tiveram uma grande surpresa ao descobrirem que
quem estava caminhando com eles? Era uma companhia perfeita. O texto que nós acabamos de ler mostra-nos que é possível ter ouvido de Jesus por muito tempo e ainda assim não tê-lo como seu companheiro na caminhada de vida. E foi justamente isso que aconteceu. Aqueles discípulos já tinham ouvido falar de Jesus. Aqueles discípulos provavelmente acompanharam tudo aquilo que havia acontecido lá em Jerusalém, mas estavam decepcionados porque para eles Jesus havia morrido. A perspectiva daqueles discípulos não estava no fato de que Jesus veio para a redenção da nossa vida, mas estava no fato de que Jesus viria para a redenção de Israel. Eles queriam não um Jesus que restaurasse a nossa vida, mas um Jesus que restaurasse a condição política do povo de Israel. Por isso, conviveram, ouviram falar, mas não fizeram de Jesus a companhia perfeita na caminhada da vida. Talvez essa seja a sua realidade. Você tem ouvido falar de Jesus durante muito tempo. Você já tem ouvido falar de Jesus na sua casa, na igreja, no seu trabalho, na escola. Por onde você passa, você tem ouvido falar de Jesus, tem ouvido falar das maravilhas de Jesus, mas ainda não fez de Jesus a companhia perfeita para você. Talvez você já tenha se envolvido com companhias que têm trazido a você muito sofrimento, muita dor. Mas eu quero dizer que a companhia perfeita chamada Jesus é a companhia que nunca traz dor para a nossa vida. Aliás, a Bíblia fala que Ele é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, que não nos deixa em momento algum, que não nos livra da dor, mas nos livra na dor, que não nos livra dos sofrimentos, mas nos livra nós sofrimentos, porque Ele está conosco. E quando Ele está conosco, ainda que os ventos sejam contrários, ainda que toda situação seja adversa, nós podemos confiar que a companhia perfeita está ali. Há alguém que pode fazer algo por nós no tempo da tormenta. O texto começa dizendo que naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús. Este foi o dia em que os discípulos receberam a informação de que o sepulcro de Jesus estava vazio. Eles provavelmente pensaram: Jesus foi crucificado, Jesus morreu e agora o sepulcro está vazio. Vamos seguir a nossa vida, vamos voltar para Emaús, vamos continuar caminhando, porque a nossa esperança acabou. Talvez você que tenha entrado aqui nessa noite está voltando para Emaús, porque a sua esperança também já acabou. Jesus para você talvez fosse apenas alguém que estivesse à sua disposição para fazer aquilo que você gostaria que Ele fizesse na sua vida. Só que Jesus tem algo muito maior e muito melhor para você. Ele é o próprio presente de Deus para a sua vida, para redimir você também dos seus pecados e para trazer você a um reino completamente diferente do reino ao qual você tem vivido. Porque a Bíblia diz que em Jesus nós fomos tirados das trevas e fomos trazidos para a luz, para o reino do próprio Jesus. Aqueles discípulos não imaginavam o que estava para acontecer. No caminho para Emaús, eles seriam visitados por Jesus, a companhia perfeita. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém que já tenha ouvido falar de Jesus e que já tenha tido até alguma experiência com Jesus, não fica a ver navios, porque Jesus continua correndo atrás de você, continua investindo na sua vida, continua ao seu lado em todo o tempo, dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Porque a iniciativa de restauração da vida não é nossa, mas é de Jesus. Não importa como você chegou aqui nessa noite, não importa se a sua esperança já acabou, não importa se os seus planos foram frustrados, não importa se as suas dores e sofrimentos são uma constante em seu viver,
Da mesma forma como Jesus, a companhia perfeita, visitou aqueles discípulos angustiados no caminho de Emaús, Ele também quer visitar a sua vida na caminhada em que você está. Da mesma forma como Jesus olhou para aqueles discípulos e viu a situação completamente sem esperança na vida deles e foi visitá-los, e a vida daqueles discípulos foi transformada. Nessa noite Jesus está olhando para você. Ele sabe em que caminho você está, Ele sabe como você está nessa caminhada, e Ele está correndo atrás de você, para que você faça dele a companhia perfeita para a sua vida. E sobre a companhia perfeita que é Jesus, o texto bíblico nos revela aqui pelo menos 3 lições de suma importância e que nós precisamos aprender. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que, distante da companhia perfeita, seus olhos permanecem fechados. Quanto mais distante de Jesus, mais cegueira espiritual. A caminhada daqueles discípulos era uma caminhada triste e uma caminhada de desilusão. Jerusalém ficava a 11 quilômetros de Emaús, e eles estavam voltando para casa. Deixaram para trás a cidade, e levando consigo a dor e a tristeza de perguntas não respondidas, porque Jesus havia morrido, e junto com Jesus todas as esperanças de um rei que iria desbancar o Império Romano. Mas é interessante porque, enquanto aqueles discípulos conversavam e discutiam naquele caminho, olha o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus está se aproximando de você nessa noite e quer caminhar com você. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os olhos físicos daqueles discípulos estavam em perfeito estado, mas seus olhos espirituais estavam completamente fechados, a ponto de serem impedidos de reconhecer que Jesus estava com eles. Muitas vezes somos surpreendidos pelo fato de que a nossa visão física está muito boa, mas talvez a nossa visão espiritual esteja turva demais. Não conseguimos perceber que Jesus está ao nosso lado. E quando conseguimos perceber que alguém está ao nosso lado, não conseguimos perceber que é Jesus quem está ao nosso lado. Por quê? Porque os nossos olhos espirituais estão fechados. E por que os nossos olhos espirituais estão fechados? Porque estamos distantes de Jesus. Quanto mais distantes de Jesus, mais cegueira espiritual. Por isso é que Deus trouxe, através do Espírito Santo dele, você aqui nessa noite. Porque Ele deseja abrir os seus olhos espirituais. Ele deseja tocar em você nessa noite. Ele deseja aparecer para você nessa noite. Ele deseja caminhar com você nessa noite e fazer com que os seus olhos sejam abertos para uma nova realidade de vida. Tudo que o diabo quer, tudo que ele mais deseja é cegá-lo espiritualmente, é fazê-lo acreditar que Jesus não existe, é fazê-lo acreditar que Ele não é bom, que Ele não é Salvador, que Ele não anda com você, que a promessa de que Ele está presente todos os dias, isso é mentira. Essa é a estratégia do diabo, para que você não seja capaz de desfrutar dessa companhia perfeita. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse o seguinte: o Deus desta era, que é o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que tem impedindo seus olhos de ver e desfrutar da companhia perfeita de Jesus na caminhada da sua vida? Seus olhos físicos podem estar saudáveis, mas pouco valerá se seus olhos espirituais estiverem cegos. Isso me traz à memória um episódio onde Bartimeu, que era cego, conseguiu enxergar um rei que vinha com o seu exército ao seu alcance.
As pessoas que estavam à sua volta, cujos olhos físicos eram perfeitos, não conseguiram identificar que quem vinha era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Bartimeu não. Ele não tinha olhos físicos, ele não conseguia enxergar, mas através de visão espiritual, ele sabia perfeitamente que quem vinha era aquele que poderia resolver o problema da sua vida. Ele sabia que quem vinha era o Rei Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, e por isso ele não deixou de clamar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que ao final de tudo, Jesus operou um milagre e Bartimeu voltou a ver. Não importa se você não consegue enxergar direito com seus olhos físicos, importe que você consiga enxergar com olhos espirituais que quem está ao seu lado é Jesus, a companhia perfeita. Eu aprendo uma segunda lição nesse texto, que a companhia perfeita se importa com você. A primeira lição é que eu não posso viver distante dessa companhia, porque os meus olhos espirituais ficam cegos. A segunda lição que eu aprendo é que a companhia perfeita se importa comigo, se importa com você, se importa conosco. Sobre Jesus se importar com a vida daqueles discípulos no caminho de Emaús, eu gostaria de destacar aqui dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é que Jesus demonstra interesse pelos sofrimentos daqueles discípulos. O verso 17 diz assim: Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos o quê? Entristecidos. Jesus chegou num tempo em que aqueles homens estavam entristecidos. Por quê? Porque Jesus se importa com o nosso sofrimento. Jesus está sempre disposto a nos ajudar nas nossas angústias, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. E é interessante que muitas vezes, quando nós estamos aí sofrendo, quando nós estamos passando por um tempo de dor, de perda, de luto, de tantas coisas, de enfermidade, às vezes nós procuramos a solução em tantas coisas, e aí quando nós não conseguimos essa solução em tudo que a gente já procurou, a gente então procura uma igreja, procura um pastor, procura uma oração, procura de qualquer forma encontrar um Deus que possa resolver o seu problema. Gente, deixa eu dizer para vocês que Jesus, Ele deve ser o primeiro a saber dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos. Por quê? Porque Ele de verdade se importa com os nossos sofrimentos. Pessoas ao nosso lado às vezes fingem que se importam com os nossos sofrimentos. Talvez na hora que você mais precise, eles não estão nem aí. Mas Jesus não. Ele de fato e de verdade se importa com os nossos sofrimentos, se importa com as nossas dores. E nós podemos encontrar na palavra de Deus inúmeros exemplos dessa atitude de Jesus, essa atitude discipuladora de Jesus. Lá em Caná da Galileia, aquele casal estava à beira de sofrer a maior vergonha da vida deles. Faltou vinho naquele casamento. Mas Jesus fez o quê? Ele transformou a água em vinho. Por quê? Porque Ele estava presente. Eles não abriram mão de ter a companhia perfeita no casamento deles. Que coisa maravilhosa. A mulher samaritana, o que Jesus fez com aquela mulher? Jesus deu valor a ela em forma de atenção como ninguém antes havia dado. Lá no tanque de Betesda, Jesus curou um paralítico enfermo há 38 anos. Jesus tocou um leproso e o curou. Ninguém tocava em leproso na época de Jesus, porque aquele que tocava em leproso também seria considerado imundo, mas Jesus tocou e curou o leproso. Jesus multiplicou pães e peixes e saciou a fome de uma multidão. Ele acalmou a tempestade que batia contra o barco onde seus discípulos estavam. Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. Jesus secou as lágrimas e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus perdoou Pedro, que o havia negado, e restaurou a sua caminhada. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, curou a mulher do fluxo de sangue e restaurou a visão do cego Bartimeu. Se Jesus fez isso por todas aquelas pessoas, Jesus também está aqui pronto para fazer algo na sua vida, porque Ele se importa com você, Ele se importa com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua solidão, ou seja lá o que for. Jesus está aqui ao seu lado, porque Ele se importa com você.
O problema é que você não se importa com Jesus e nem dá confiança para Ele, mas Ele está aí. Já viu como você conversa com alguém e essa pessoa não dá confiança para você? Eu tenho problema com isso, eu fico doido. Tem gente que não esquenta a cabeça, né? Mas é por causa da minha linguagem de amor. Eu imagino Jesus em todo o tempo, lado a lado com você, e você nem aí para Jesus. Tô nem aí para você, Jesus. E Jesus dizendo assim: eu tô aí para você, eu me importo com você. Ele é Jesus Cristo, que se importa com as nossas dores, angústias, com as lutas da nossa vida durante o processo da nossa caminhada. Jesus nunca nos deixa sozinhos. Nunca, absolutamente nunca. Quando você achar que ninguém está com você, acredite, Jesus está aí. É só você clamar e Ele ouvirá, porque Ele se importa com o seu sofrimento. Uma segunda coisa interessante sobre Jesus se importar conosco é que Jesus também demonstra interesse ao ensinar os seus discípulos toda a verdade. Isso é se importar com a pessoa. Eu conheço pessoas aqui na nossa igreja que têm uma inteligência incrível, mas pararam de estudar. E já há alguns anos eu fico assim: rapaz, volta a estudar, cara. Volta a estudar. Volta a estudar, Alexandre. Volta a estudar, rapaz. Agora fica mais fácil, né? Tem supletivo aí, com 6 meses você termina o ensino médio, acaba isso. O que é isso, pastor? Você está demonstrando interesse pela pessoa. Você quer ver a pessoa crescer. Então você quer ensinar a pessoa e você quer levar a pessoa a aprender. Jesus fez isso. Ele demonstrou interesse ao ensinar os seus discípulos toda a verdade. Olha o que dizem os versos seguintes, versos 25 a 27. Ele lhes disse: como vocês custam a entender? Poxa, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Que discípulos são vocês? Gente, parece que está falando para nós, né? Aliás, está falando para nós. Como se Jesus estivesse aqui dizendo assim: ô Igreja Batista Memorial em Jardim Carlos, como vocês custam a entender o que eu já ministrei no coração de vocês, o que eu já disse a vocês, o que já foi dito pela boca dos profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Vocês já não aprenderam isso? Ah, mas Jesus é professor por excelência. Nós perdemos o nosso mestre, mas Jesus é o mestre por excelência. E começando por Moisés e todos os profetas, não foi pouco tempo, né? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo, do próprio Jesus, em todas as Escrituras. Que coisa linda! Além de Jesus se importar com você, Jesus quer ensinar a você toda a verdade a respeito dele e a respeito da sua própria vida. Aquele que se importa com os seus sofrimentos também tem o prazer de ensinar-lhe toda a verdade, porque o conhecimento da verdade liberta o homem das trevas. A Bíblia fala sobre isso, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade liberta, a mentira aprisiona, mas a verdade liberta. A verdade é o próprio Jesus, a companhia perfeita. Interessante que quando Tomé reconheceu que não sabia para onde Jesus estava indo, ele perguntou: como podemos saber o caminho, Senhor? Jesus respondeu da seguinte maneira para ele: ah, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade que liberta é Jesus. Jesus se importa com você, porque Ele se importa com os seus problemas e porque Ele deseja ensinar a você toda a verdade. Jesus então consolou, cuidou, exortou e ensinou aqueles 2 discípulos enquanto caminhava com eles.
Jesus, a companhia perfeita, Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Creia nessa verdade. Talvez você mesmo não seja capaz de cuidar de cada detalhe do seu viver, mas Jesus, Ele sim é capaz de cuidar de cada detalhe da nossa vida. Os detalhes mais profundos, os detalhes mais sombrios que nós não temos conhecimento a nosso respeito, Jesus está ali, Ele conhece, Ele mexe, Ele trabalha, porque Ele deseja ser a nossa companhia em todo o tempo. Em terceiro e último lugar, uma terceira lição que eu aprendo com esse texto é que a companhia perfeita é para a vida toda. Que bom saber que Jesus não quer apenas passar alguns momentos conosco, mas Ele quer passar a vida toda conosco. A companhia perfeita é para a vida toda. Tem gente que caminha conosco que a gente quer levar o quê? Para a vida toda, não é? Tem gente que dá 2 passos com a gente que a gente já quer dar um... Fica aí, cara, né? Mas tem gente que a gente quer levar o quê? Para a vida toda, não é verdade? Vocês imaginam se a gente, falho, pecador, errante, cheio de problema, tá aqui, ó, quanto maior, mais problema, né? Ainda bem que eu estou trabalhando, porque eu não posso diminuir o tamanho, né? Mas posso diminuir esse tamanho, não é? Então estou trabalhando. Mas quanto maior, acho que mais problema. Imagine se nós, falhos como somos, já desejamos que outras pessoas que também são falhas caminhem conosco por toda a vida. Gente, Jesus que é perfeito, Ele olha para nós imperfeitos e fala assim: eu quero caminhar com vocês por toda a vida, eu quero que vocês sejam meus amigos. E Ele disse isso para os discípulos: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu já não quero nem chamar vocês mais de discípulos, eu quero chamar vocês de amigos, porque a companhia perfeita, ela é para a vida toda, para a vida toda. Há pessoas que te abandonam na caminhada de vida. Jesus nunca abandona você, é para a vida toda. E eu quero ler aqui os versos 28, 29, 30 e 31 que dizem assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com Ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e Ele desapareceu da vista deles. O até então desconhecido foi convidado a ficar, pois o dia já estava quase terminando. Exatamente no momento da comunhão, quando Jesus toma o pão, quando Jesus faz o agradecimento, parte o pão e dá aos seus discípulos, é que os olhos dos seus discípulos são abertos e reconhecem que quem está com eles é Jesus. Significa dizer que Jesus nunca os abandonou, porque Ele é a companhia perfeita para toda a vida. Jesus estava em todo o tempo caminhando com eles. E é importante frisar o que aqueles discípulos compreenderam após seus olhos serem abertos e reconhecerem que Jesus estava com eles o tempo todo. O que é que eles compreenderam? Olha, perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Agora eles reconheceram, tinha alguma coisa diferente naquela pessoa que estava caminhando conosco, porque enquanto Ele falava, os nossos corações ardiam. Sabe quando é que nós percebemos que de fato essa companhia perfeita está conosco, e Ele é para a vida toda? É que quando Ele fala, os nossos corações ardem. Pastor, e como é que Ele fala? Ele fala quando você lê a palavra dEle. Ele fala quando o profeta que está aqui fala com você. É palavra de Deus para você, é palavra de Jesus para você. E quando Ele fala,
e o coração arde, eu quero dizer que você já pode ter a certeza de que quem está com você é Jesus, e Ele nunca abandonou você. Será que o seu coração não arde em saber que Jesus está aqui, que essa companhia perfeita se importa com você, e que Ele deseja ser seu companheiro para toda a vida? Creia pela fé que Jesus é a companhia perfeita, que traz esperança para aqueles que estão desolados, que traz paz para aqueles que fazem guerra, que traz alegria para aqueles que estão tristes, e que traz salvação para aqueles que estão perdidos. Que Jesus fantástico, maravilhoso. Eu posso abrir mão de todos os meus amigos, mas não posso abrir mão da companhia perfeita que é Jesus. E o mesmo Jesus que alcançou aqueles discípulos no caminho de Emaús, é o mesmo Jesus que está aí ao seu lado, querendo alcançar a sua vida também. Não é você quem quer ter a companhia de Jesus. Pasme, é Jesus quem quer ser o seu companheiro. É Ele que quer estar com você. É Ele. Jesus, a companhia perfeita, mudou a história de vida daqueles discípulos e quer mudar a sua história de vida também. Ele deseja ser o seu salvador pessoal, o Senhor da sua vida, seu amigo, seu verdadeiro companheiro por toda a vida. E sobre a companhia perfeita, que é Jesus, nunca se esqueça dessas lições preciosas. Distante da companhia perfeita, seus olhos permanecem fechados. A companhia perfeita se importa com você. A companhia perfeita é companhia para a vida toda. Fique em pé, por favor. Eu quero ler um texto bíblico com vocês e depois nós vamos celebrar ao Senhor. Sabe por que Jesus é a companhia perfeita? Porque Ele o ama, e o ama de forma incondicional. Apesar de você ser quem você é, Jesus o ama. O ama sem colocar condições. Ele ama simplesmente porque Ele é amor. Jesus ama você. Jesus morre de amores por você. Aliás, Ele morreu. Ele foi à cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida por você, porque Ele ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Recebendo Jesus, a companhia perfeita, quais são as minhas garantias? Preste atenção nesse texto bíblico que eu vou ler para vocês. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Agora preste atenção, queridos.
Faça de Jesus a companhia perfeita da sua vida. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Preste atenção: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não saia daqui sem fazer de Jesus a companhia perfeita para a sua caminhada de vida, porque Ele o ama e o ama incondicionalmente. Vamos adorar e vamos celebrar ao Senhor.